Em meio às lutas do dia a dia, quando o coração está apertado e a mente cheia de incertezas, é exatamente aí que o Espírito Santo começa a agir. Ele não se apressa, mas também nunca se atrasa. Ele chega no tempo certo, na medida certa, com a suavidade que só ele tem. Há momentos em que as palavras parecem não bastar, em que as lágrimas dizem mais do que qualquer oração articulada. E nesses momentos, o Espírito Santo traduz nosso clamor em gemidos profundos, levando ao Pai cada dor, cada ênsia, cada súplica do nosso interior. Hoje quero que você sinta essa presença. Não importa onde você esteja agora, sim, casa, no trabalho, no hospital, no silêncio de um quarto ou na correria do dia menos, saiba que há um Deus que vê, que escuta e que se importa. Ele conhece suas lutas, seus medos mais íntimos, seus desejos mais profundos e até aqueles pensamentos que você nunca teve coragem de verbalizar. Ele conhece você por inteiro e ele te ama exatamente como você é. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Ele não é apenas uma força ou uma sensação passageira. Ele é uma pessoa divina, viva, que habita dentro de cada um que crê. Ele é aquele que sustenta quando as pernas vacilam, que abraça quando o mundo rejeita, que fala quando o coração precisa ouvir algo além do silêncio. Ele acalma, direciona, restaura e nos recorda, tudus os dias, que não estamos sozinhos. Você pode estar enfrentando noites sem sono, angústias que não cessam, batalhas emocionais que ninguém vê. Pode ser que sua alma esteja gritando por socorro enquanto você sorri por fora para manter as aparências, mas Deus vê, Deus sabe, e é exatamente aí, no ponto mais frágil da sua jornada, que Ele quer se revelar a você, não para te julgar, mas para te restaurar, não para te cobrar, mas para te acolher. Hoje, através desta oração, o Espírito Santo quer visitar seu coração. Ele deseja trazer alívio para as dores que pesam dentro de você, paz para os pensamentos agitados, cura para as feridas que insistem em sangrar. Não há lugar escuro demais que sua luz não possa alcançar, nem dor profunda demais que seu amor não possa tocar. Enquanto você ouve estas palavras, permita que sua alma se abra. Mesmo que você não sinta nada de imediato, confie. Ele está aí, ao seu lado. Ele está trabalhando em áreas que você nem imagina. Ele está tocando sua mente, seu corpo, seu espírito. Ele está cuidando de cada detalhe e preparando respostas que vão além do que você pediu. Porque o Espírito Santo não é limitado pelas nossas palavras, ele responde à nossa fé, ao nosso desejo sincero de ser transformado. Muitas vezes achamos que temos que estar fortes, firmes, sem demonstrar fraqueza, mas o próprio Deus nos convida a nos achegarmos a Ele como estamos, com dúvidas, com cansaço, com lágrimas, com medo. Ele não exige perfeição. Ele oferece redenção. E ao nos entregarmos com sinceridade, recebemos dele o que ninguém mais pôde dar: descanso para a alma e esperança para continuar. Portanto, neste momento, não lute com seus próprios pensamentos. Apenas ouça e entregue. Diga no seu coração: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Esse simples ato de fé já move o céu a seu favor. O Espírito Santo é aquele que transforma o caos em ordem, o pranto em riso, a dor. Ele está agindo agora mesmo, mesmo que você não veja. Que nesta jornada de oração, cada parte dessa mensagem seja como um bálsamo sobre suas feridas. Que cada palavra dita aqui seja semente de fé plantada em seu coração, pronta para florescer no tempo de Deus, porque Ele já está cuidando de tudo. Amém. Momentos em que o coração parece não aguentar mais. Os dias se tornam longos, as noites mais escuras do que o habitual, e a alma clama por um alívio que só Deus pode dar. Se você chegou até aqui com um coração pesado, saiba, não foi por acaso. O Espírito Santo tem algo a ministrar no seu íntimo. Ele quer falar com você, não através de barulho, mas no sussurro suave que acalma tempestades, que está te tirando a paz. É uma perda, uma decepção, um vazio sem nome, uma espera que parece não ter fim. Deus conhece cada pedaço do seu desânimo. Ele entende quando ninguém entende. E é nesse lugar profundo onde você pensa que está sozinho que Ele mais se faz presente. Ele não se intimida com a bagunça do seu interior. Ele entra exatamente onde tudo parece quebrado e começa a reconstruir. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes quis gritar, sumir ou apenas dormir para não sentir mais? Mesmo nessas horas, Deus estava contigo. Talvez em silêncio, mas nunca, porque Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Ele sabe o quanto está doendo. E hoje, por meio desta oração, Ele estende a mão. Não uma mão que aponta e condena, mas uma mão que levanta e cura a presença do Espírito Santo. Não é apenas para os momentos de adoração na igreja ou para os instantes de celebração. Ela está disponível também na dor, no cansaço, nas lágrimas que você derrama quando ninguém vê.
É nesse cenário que o consolo divino se revela com mais força, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quando o Voca não consegue mais caminhar, que ele te carrega no colo. Hoje permita que o Espírito Santo sopre sobre você, que ele retire os pesos desnecessários, alivie sua mente atribulada e renove sua esperança. Às vezes a maior prova de fé é continuar acreditando quando tudo parece contrário. E é exatamente aí que Deus opera seus maiores milagres. Ele se move no improvável, ele age no impossível. Ele transforma cinzas em beleza e lágrimas em canções de louvor. Glória a Deus. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade do Pai. Ele não apenas escuta nossas orações, ele ora conosco. E por honesto, mesmo quando você não tem forças para orar, ele está em ação. Mesmo quando você só consegue chorar, ele entende. Mesmo quando o silêncio toma conta do seu dia, ele continua presente. Ele não precisa de muitas palavras para agir, apenas de um coração disposto a receber. Há uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não vem da lógica, mas da fé, que não depende das circunstâncias, mas da confiança. E essa paz, só o Espírito Santo pode nos dar. No meio das guerras interiores, dos conflitos da mente, das dores que insistem em permanecer, o Espírito nos envolve com um cuidado sobrenatural. Ele limpa nossas lágrimas, nos dá fôlego novo e acende a luz quando tudo parece escuro. Você pode até não sentir, mas ele está aí. Ele habita em você. Ele te conhece por dentro e por fora. E ele escolheu morar exatamente no seu coração, não porque você é perfeito, mas porque ele te ama. Esse amor não tem medida, não tem limites. É um amor que não depende do seu desempenho, mas da graça. E essa graça está sendo derramada agora mesmo sobre sua vida. Você não está sozinho. Mesmo que todos tenham se afastado, mesmo que as promessas humanas tenham falhado, mesmo que as portas tenham se fechado, o céu permanece aberto sobre você. Deus está trabalhando em silêncio. Enquanto você ora, ele move os céus. Enquanto você chora, ele escreve um novo capítulo. Enquanto você espera, ele prepara algo muito maior do que você imagina. Creia que esse tempo difícil não será eterno. Há um propósito em cada lágrima e em cada espera, em cada oração que parece sem resposta. E quando tudo fizer sentido, você vai perceber que o Espírito Santo esteve com você o tempo todo, segurando sua mão e dizendo: eu estou aqui. Amém. Há uma unção de consolo sendo derramada neste momento. Não é apenas uma emoção passageira, mas uma presença real que visita você agora. O Espírito Santo está soprando vida sobre áreas que estavam adormecidas dentro de você. Sonhos antigos, esperanças sufocadas, fé que estava fraca. Tudo isso está sendo reacendido, porque Deus não esqueceu do que te prometeu. Ele ainda cumpre suas promessas, e ele não chega atrasado. Você talvez tenha passado por caminhos difíceis, enfrentado batalhas que quase te destruíram, mas está aqui, e isso já é um milagre. Se o inimigo tivesse conseguido, você já teria desistido. Mas Deus te sustentou, e esse mesmo Deus que te trouxe até aqui vai te conduzir ainda mais longe, porque ele não começa nada para deixar pela metade. O que ele começou em sua vida, ele vai completar. Respire fundo agora. Deixe que essas palavras entrem no seu coração, como um bálsamo. Você não precisa entender tudo. Basta confiar, confie que o Espírito Santo está guiando seus passos. Mesmo quando não parece, ele está conduzindo cada detalhe. Ele não desperdiça dor, não desperdiça tempo, não desperdica. Tudo está cooperando para um bem maior. Você pode estar cansado, mas não está sozinho. Você pode estar ferido, mas está sendo curado. Você pode estar em silêncio, mas Deus está falando em seu favor. Ele envia pessoas, situações, sinais. E agora ele está usando esta oração para te lembrar de que você é amado, escolhido, guardado por ele. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada queda, cada recomeço, tudo está sendo transformado em testemunho. E quando você olhar para trás, vai perceber que os dias mais difíceis foram os que mais te aproximaram de Deus. Porque é na dor que aprendemos a confiar. É na espera que aprendemos a ouvir. É no deserto que descobrimos quem Deus realmente é. Aleluia. O Espírito Santo também é aquele que restaura identidades. Talvez você tenha se perdido de si mesmo ao longo do caminho. Talvez as decepções, as frustrações, os fracassos tenham te feito acreditar que você não é digno, que você é fraco, que não tem valor. Mas Deus está te chamando de volta. Ele está dizendo: você é meu filho. Você é minha filha. Eu te criei com um propósito e não desisti de você. Ele não te define pelos seus erros, mas pelo amor com que te formou. Ele não te julga pela dor que você carrega, mas olha com compaixão para cada ferida sua. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E mesmo assim, ele escolheu te amar, escolheu te perdoar,
escolheu te restaurar. A graça dele é maior que o seu passado, e a misericórdia dele se renova sobre a sua vida, neste exato momento. Há um novo tempo se iniciando. Você pode não ver ainda, mas o céu já está em movimento. Deus está abrindo caminhos, derrubando muros, quebrando correntes. LSDAA, trazendo cura para dentro da sua casa, libertação para sua mente, direção para os seus passos. Não é o fim, é um recomeço. E esse recomeço vem com a assinatura do céu. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir, e que o Espírito Santo vai te conduzir por esse novo tempo, com sabedoria, força e paz. Você não será envergonhado. Você não será esquecido. Deus está te levantando para viver tudo o que Ele sonhou para você. Glória a Deus. Acalme o seu coração, porque hoje o Espírito Santo quer visitar os lugares mais escondidos da sua alma. Aqueles cômodos que você mantém trancados há anos, onde guarda as mágoas que ninguém conhece, os traumas que ainda doem em silêncio, as lembranças que você finge que não existem. É justamente aí que Deus deseja entrar. Não para te expor, mas para te curar. Ele entra com amor, com cuidado, com restauração. Ele é o único que pode tocar sem ferir, abrir sem causar dor, remover sem destruir. Talvez você tenha aprendido a conviver com a dor. Talvez ela tenha virado companhia constante, a ponto de você não lembrar mais como era viver em paz. Mas saiba, não é da vontade de Deus que você viva assim. O Senhor não te criou para andar sufocado, ansioso, desesperado. Para ser livre, leve e cheio da presença dele. E é isso que ele está te oferecendo agora. Um recomeço. Uma vida sem amarra, sem peso, sem culpa, sem medo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa esconder o que sente, nem fingir que está tudo bem. Deus não espera a performance de você, Ele espera a sinceridade. Pode abrir seu coração, pode chorar, pode dizer que está cansado. Ele entende. E Ele está aqui para te renovar. O Espírito Santo quer restaurar suas forças, sua esperança, sua vontade de viver. Não é o fim da linha menos, é o começo de um novo ciclo. Guiado por mãos que nunca falham. Respire fundo e permita que a paz que vem de Deus te envolva agora. Não se trata de magia, se trata de presença. A presença que consola, que sustenta, que protege. A presença que transforma cada lágrima em semente de milagre. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Há um plano de amor sendo executado na sua vida, menos mesmo que você ainda não entenda. O Espírito Santo está cuidando dos detalhes. Ele está agindo por trás dos bastidores. E no tempo certo, tudo fará sentido. Por enquanto, apenas confie. Continue orando. Continue caminhando. A mão de Deus está sobre você. E onde Ele põe a mão, a cura, a restauração, a renovo. Amém. Há algo especial acontecendo agora. É como se o céu estivesse se inclinando para te ouvir. Como se os anjos silenciassem para que o som da sua alma subisse como incenso agradável até o trono de Deus. Não são apenas palavras sendo ditas. É o seu espírito se conectando com o Criador. É a sua fé mesmo pequena, abrindo caminhos no sobrenatural. Você não está apenas ouvindo uma oração, você está vivendo um momento de encontro com o Deus que tudo vê e tudo sabe. Quantas vezes você achou que ninguém se importava com sua dor, que suas lutas passavam despercebidas, que o mundo girava e você ficava parado, esquecendo até de si mesmo? Deus não esqueceu. Ele não passou por você apressado. Ele parou. Ele olhou, ele ouviu, e agora ele está se movendo. Ele está agindo nos bastidores da sua história. Enquanto você ora, ele prepara portas. Enquanto você chora, ele restaura sonhos. O tempo da cura chegou. Cura da alma, cura da mente, cura dos relacionamentos. O Espírito Santo está colocando. Ordenou caos onde havia confusão, Ele está trazendo clareza. Onde havia peso, Ele está trazendo leveza. Onde havia desespero, Ele está colocando esperança. Nada que foi quebrado será perdido. Tudo que se desfez será reconstruído. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. E Ele começa por dentro. Você pode ter sido rejeitado por muitos, mas está sendo acolhido pelo céu. Você pode ter sido desacreditado, mas Deus acredita em você. Você pode ter sido deixado de lado, mas agora está sendo levantado, porque o Espírito Santo não escolhe os fortes. Ele fortalece os escolhidos. Ele não busca os prontos, ele prepara os dispostos. E você está aqui, sendo preparado, moldado, transformado por um amor que não falha. O céu está perto, tão perto que você pode sentir. Feche os olhos do corpo e abra os olhos da fé. Há uma paz entrando agora. Há um novo tempo começando. Você vai sair dessa oração diferente, menos mais leve, mais forte, mais confiante. Glória a Deus. Deus conhece sua história inteira. Não apenas os capítulos bonitos, mas também os que você esconde. Ele viu o que fizeram com você, ouviu o que disseram, sentiu o que você sentiu. E mesmo assim,
escolheu te amar. Mesmo assim, decidiu permanecer. Porque o amor dele não é condicional, não depende do seu desempenho. Ele te ama porque te criou. Ele te guarda porque te escolheu. Ele te cerca porque tem planos lindos para sua vida. Talvez você tenha tentado fazer tudo certo, e ainda assim as coisas não saíram como o esperado. Talvez você se doou por inteiro, mas não foi reconhecido. Talvez você tenha feito sacrifícios, mas só recebeu desprezo. E agora se pergunta, onde foi que eu errei? Mas hoje Deus está dizendo, você não errou. Volker foi fiel. E eu vi, nada passou despercebido aos olhos dele. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum esforço foi ignorado. O tempo da honra está chegando. E não é honra dos homens, é honra de Deus. Aquela que vem quando menos se espera, que surpreende, que recompensa além do merecido. Porque Deus não trabalha com trocas, Ele trabalha com graça. E a graça dele te alcança agora. Você vai viver os sonhos que pensou ter perdido. Vai ver florescer aquilo que parecia morto. Vai colher onde pensou que nunca haveria fruto. Deus está restaurando não só o que foi quebrado, mas também a imagem que você tem de si mesmo. Ele está dizendo, você é mais forte do que pensa. Você é mais amado do que sente. Você é mais capaz do que imagina. E com Ele ao seu lado você vai longe. Vai além, vai romper limites, não se prenda ao passado, não se limite pelas dores. O que está à frente é maior. E o Espírito Santo está te preparando para esse novo tempo. Aleluia, Deus está te conduzindo com propósito. Mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece parado, há um mover acontecendo no invisível. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando Ele se cala, é porque está trabalhando. Quando Ele não responde de imediato, é porque está arquitetando algo maior. E você vai entender isso quando o tempo dele se cumprir. Enquanto isso, continue firme, não desista. Não assalte. Mão dele, Ele é fiel. Ele não mente, não falha, não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele terminará. E o que Ele te entregará será tão perfeito que você entenderá por que teve que esperar tanto. Porque Ele não dá qualquer coisa menos Ele dá o melhor. Pode parecer que está tudo travado, que o nada se move, mas Deus está organizando os bastidores. Ele está conectando pessoas, preparando situações, moldando o seu coração. Ele não tem pressa, mas também não se atrasa. Ele vem no tempo certo. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Levante-se mesmo sem forças. Continue orando mesmo em silêncio. Continue crendo, mesmo em meio às lágrimas. Porque a fé não precisa de provas para existir. Ela precisa apenas de confiança. E se você confia, já é suficiente. O Espírito Santo está te conduzindo em paz e a honra após a presença de Deus. Amém. Hoje, o Espírito Santo quer sussurrar no seu coração. Vai ficar tudo bem. Não porque você sabe como resolver, mas porque Deus já está cuidando. Ele vê onde você não vê, Ele alcança onde você não pode ir. E Ele está trabalhando a seu favor em áreas que você nem imagina. Ainda que os ventos estejam fortes, você não vai naufragar. Ainda que as ondas se agitem, voo canal Ceará, África. A presença dele é sua âncora. Ele já acalmou tempestades antes, já ressuscitou mortos, já abriu mares. E Ele continua o mesmo que caminhou com Daniel na cova dos leões, com José no cárcere, com Elias na caverna. Ele caminha com você agora. Ele entra na sua luta. Ele batalha por você. Ele seca suas lágrimas e te diz, você é meu, e eu cuido do que é meu. Não se entregue ao medo. Não se deixe dominar pela ansiedade. Olhe para o alto. É de lá que vem o socorro. O seu refúgio não está nos homens, mas no Senhor. E Ele jamais falha. Confie, respire, caminhe, um passo de cada vez. E a cada passo sinta a mão de Deus te guiando com amor. Acalme sua alma. Ele já está cuidando de tudo. Glória a Deus. Senhor, neste momento sagrado, venho diante de Ti com a alma cansada, com um coração oprimido pelas lutas e pelas pressões que me cercam. Quantas vezes tentei sorrir por fora, mas por dentro, o choro foi inevitável. Quantas vezes caminhei entre pessoas, mas me senti sozinho. Por isso estou aqui, Espírito Santo, clamando não apenas por respostas, mas por Tua doce presença, por Teu consolo, por Teu sopro suave que acalma tempestades internas. Toca agora em quem está ouvindo esta oração e sente que está prestes a desistir. Acalma o coração daquele que está sofrendo calado, daquele que não encontrou compreensão, nem mesmo dentro de casa. Espírito Santo, Tu conheces a dor de quem luta por dignidade, de quem enfrenta humilhações em silêncio, de quem carrega responsabilidades grandes demais para um coração tão frágil. Hoje, eu clamo por essa pessoa que está ouvindo com lágrimas nos olhos, que se sente perdida, sem direção, afundada em contas, pressões, cobranças e inseguranças. Visita agora este coração, Senhor. Traz consolo como um abraço invisível, mas real,
Que esta oração chegue como refrigério, como bálsamo. Que o milagre que ela espera comece a ser construído agora no invisível, pois Tu és Deus que trabalha no silêncio. Ouve, Senhor, a oração de quem perdeu a esperança. Tua palavra diz que mesmo quando não sabemos o que pedir, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então intercede agora. Espírito Santo, restaura o ânimo, renova a fé, restitui o que foi tirado. Que essa alma cansada encontre abrigo, que esse coração agitado receba Tua paz. Acalma, Espírito de Deus, restaura, refaz, fortalece. Ametna. Pai amado, há dores que não se explicam. Dores que nascem de palavras duras, de portas que se fecharam, de traições inesperadas e de silêncios que machucam mais do que gritos. Mas Tu vês tudo, Senhor. Tu conheces a raiz de cada lágrima. Tu compreendes o que ninguém mais entende. Neste momento apresento diante de Ti cada coração ferido, cada alma que foi marcada pelas perdas, pelas frustrações e pelas decepções da vida. Toca com Tua mão de amor e cura tudo o que foi quebrado. Recolhe cada lágrima que caiu no travesseiro à noite e transforma em esperança. Espírito Santo, visita os desertos da alma. Onde há ausência, preencha com Tua presença. Onde há medo, derrama Tua coragem. Onde há escuridão, traz luz. Quantas pessoas vivem sorrindo apenas por fora, mas sentem um vazio enorme por dentro. Elas precisam mais do que um alívio passageiro. Precisam de uma transformação profunda, de uma cura que vem do alto. E é isso que pedimos nesta oração. Que Tua paz, que excede todo entendimento, inunde corações. Que o Teu amor envolva como um abraço eterno. E que cada ouvinte saiba que não está sozinho. Que o Senhor está presente. Que o céu está atento. Que os anjos se movem ao som das orações sinceras. Ainda que os homens não enxerguem, o Senhor vê. Ainda que o mundo não entenda, o Senhor compreende. E essa certeza basta. Glória a Deus, Espírito Santo. Neste instante te peço, entra com providência naquela situação que ninguém mais consegue resolver. Aquela porta que todos disseram que está trancada. Aquela causa que já foi dada como perdida. Aquele diagnóstico que tirou o chão de alguém. Tu podes reverter tudo, Senhor. Tu podes fazer o impossível acontecer. Por isso, em nome de Jesus, pedimos agora, opera um milagre. Muda o curso dos acontecimentos. Surpreende, como só Tu sabes fazer. Que onde disseram não, o Teu sim prevaleça. Há uma fé brotando neste coração que está ouvindo agora. Mesmo que ainda seja pequena como um grão de mostarda, ela está viva. E é com essa fé que clamamos. É com essa fé que apresentamos as causas impossíveis, as dívidas, os problemas familiares, as dores da alma, as enfermidades, os traumas. Não há nada que o Senhor não possa transformar. Faz agora o impossível se tornar realidade. Que esse ouvinte sinta que há um mover acontecendo, mesmo que os olhos ainda não vejam. O Espírito de Deus toma o controle. Acalma a mente agitada. Silencia os pensamentos que inquietam. Dissolve o medo que paralisa. Que a paz sobrenatural invada cada cômodo desta casa. Que um novo tempo comece agora. Em nome de Jesus, aleluia, Pai Celestial, olha para este lar que precisa tanto da Tua paz. Entra nesta casa como hóspede de honra. Remove tudo o que não vem de Ti. Restaura os relacionamentos, renova os laços que foram desgastados pelo tempo e pelas palavras impensadas. Que Teu Espírito sopre, sabra cada ambiente, trazendo harmonia, diálogo, respeito e amor. Que os corações sejam quebrantados, e que o perdão floresça, onde só havia dor. Espírito Santo, visita agora aquele que tem sentido que sua família está se desmoronando. Restaura o casamento ferido. Cura a comunicação entre pais e filhos. Tira o peso das palavras não ditas, das mágoas acumuladas. Enche este lar de reconciliação, de acolhimento, de fé. Mostra que há esperança, que nenhuma família está perdida quando o Senhor está no centro. Que cada pessoa desta casa sinta a Tua presença. Que o lar seja um refúgio, e não um campo de guerra. Que os filhos cresçam em amor, que os esposos se respeitem, que a paz reine como herança divina. Tu és o Deus que transforma lares, que reconstrói aquilo que parecia destruído. Glória ao Teu nome. Senhor, neste momento eu intercedo por aquele que perdeu o ânimo de viver. A alma está pesada, a mente está cheia de ruídos, e a esporanca parece ter escapado entre os dedos. Mas Tu és o Deus que sopra a vida sobre os ossos secos. Tu és aquele que renova as forças do cansado, que levanta o abatido, que sustenta o fraco. Toca agora, Senhor, nesta alma abatida. Restaura o vigor espiritual. Reanima o coração desmotivado. Acende novamente o brilho nos olhos. Espírito Santo, entra onde ninguém mais entra. Vai além das palavras, além das aparências, vai em temo. Liberta das amarras da tristeza, da angústia.
do medo constante. Tira o peso que impede o sorriso sincero. Mostra a este coração que há um novo dia preparado, que a noite escura está com os minutos contados, que a luz da tua presença brilha no horizonte da alma, e que essa alma, agora renovada, possa voltar a sonhar. Que o ouvinte desta oração se levante não com forças próprias, mas sustentado pelo Senhor, porque quando o Senhor entra, tudo muda. Até o deserto floresce, até o pranto se transforma em dança. Aleluia. Senhor, neste momento sagrado, quero te agradecer por cada livramento oculto, por cada batalha que vencemos, sem nem mesmo perceber. Quantas vezes o mal se aproximou, mas foi contido por tua mão poderosa. Quantas vezes nos sentimos fracos, mas não caímos porque o Senhor nos sustentou. Agradecemos pelas vezes em que estivemos no fundo do poço e fomos erguidos pela tua graça. Nada foi por acaso. Cada lágrima, cada porta fechada, cada não recebido, tudo teve um propósito maior. Espírito Santo, ajuda-nos a enxergar a tua mão mesmo quando tudo parece escuro. Dá-nos discernimento para ver além da dor e perceber que o Senhor ainda está escrevendo nossa história. Mesmo quando não compreendemos o agora, dá-nos fé para confiar no depois. Que cada passo que damos, mesmo em meio à incerteza, seja guiado por tua luz, que aprendamos a não temer o futuro, pois quem tem a ti como guia nunca caminha sozinho. Há um tempo determinado para todas as coisas. E se hoje é tempo de espera, que esperemos com confiança. Se é tempo de lágrimas, que saibamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se for tempo de recomeçar, que o façamos com coragem, porque onde termina a nossa força, começa o teu poder. Amém. Pai de amor, hoje quero interceder por todos aqueles que carregam dentro de si culpas do passado. Quantas pessoas vivem aprisionadas por erros cometidos, por palavras que disseram, por escolhas que as afastaram de ti. Mas tu, Senhor, és Deus de recomeços. Tua misericórdia se renova a cada manhã, e teu perdão é completo. Ensina-nos a nos perdoar também. Ajuda este ouvinte que se culpa todos os dias a compreender que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Espírito Santo, entra na história de cada um que ouve esta oração. Restaura a identidade ferida, devolve a autoestima que essa pessoa entenda que não é definida pelo que fez, mas por quem o Senhor diz que ela é. Filha amada, filho querido, perdoado, redimido, restaurado, que a vergonha dê lugar à liberdade. Que o peso do passado seja lançado aos teus pés e que um novo tempo comece hoje, Deus de graça. Quebra as correntes invisíveis que ainda prendem os passos de teus filhos, que eles possam andar de cabeça erguida, com a certeza de que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que o passado não seja mais um cárcere, mas uma ponte para testemunhos de vitória. Glória a Deus, Senhor Deus, hoje coloco em tuas mãos todas as causas que parecem engavetadas, os sonhos que estão parados, os projetos que ainda não se concretizaram. Quantas pessoas vivem esperando respostas que parecem não chegar, mas tu és o Deus que trabalha no silêncio. Enquanto dormimos, o Senhor age. Enquanto esperamos, o Senhor prepara. Enquanto choramos, o Senhor colhe nossas lágrimas como sementes. Para um tempo de colheita abundante, Espírito Santo, visita cada causa parada na justiça. Tu eis o justo juiz e nada escapa aos teus olhos. Onde há injustiça, age com retidão. Onde há opressão, entra com libertação. Anda a demora da sabedoria e paciência. Que cada processo, cada petição, cada papel esteja sob teu domínio. Que os corações que vivem angustiados por causa dessas questões encontrem descanso em ti. Que a resposta venha no tempo certo. E que o teu nome seja glorificado em cada vitória. Senhor, também intercedemos por aqueles que buscam emprego. Tantos estão lutando, enviando currículos, tentando oportunidades. Visita cada um com tua provisão. Abre portas, move corações, dá ideias, desperta dons, que ninguém se sinta inútil ou esquecido, que cada um veja que há valor em sua vida, e que o Senhor prepara algo especial, porque o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Aleluia, Deus de promessas. Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se prometeste, vais cumprir. Por isso, neste momento, queremos lembrar de cada promessa que o Senhor já fez. Palavras que foram lançadas em momentos de oração, em leituras da tua palavra, através de profecias ou sussurros em nosso espírito. Palavras que talvez estejam esquecidas, mas que ainda vivem. Porque o Senhor é fiel. Espírito Santo, reacende a chama da esperança. Traz à memória o que nos dá esperança. Lembra este coração que ainda existe algo grandioso reservado. Que aquilo que foi prometido não foi cancelado, apenas está sendo preparado. Que mesmo quando parece que tudo está parado, o Senhor está alinhando as peças do quebra-cabeça da nossa vida. Cada detalhe, cada encontro, cada atraso tem um propósito. E quando a promessa se cumprir,
Que haja gratidão em nossos lábios e humildade em nossos corações. Que não nos esqueçamos de quem nos sustentou no deserto, de quem nos guiou pela mão, de quem nos amou mesmo quando duvidamos. O Senhor é fiel ontem, hoje e sempre. Glória a Deus, Senhor, hoje e o oro por aqueles que perderam pessoas queridas. A dor do luto é profunda, silenciosa e constante. Só quem já chorou por alguém que partiu sabe o vazio que fica. Mas tu és o Deus que consola os que choram. Tu enxugas cada lágrima e abraças com amor cada coração que sofre. Espírito Santo, visita agora quem está ouvindo esta oração e ainda sente a alma ferida pela saudade. Que essa pessoa sinta teu consolo real. Que o vazio seja preenchido com tua presença. Que as memórias deixem de ser feridas e passem a ser carinho. Que o tempo traga cura. E que a dor dê lugar à esperança do reencontro eterno. Tua palavra diz que um dia não haverá mais morte, nem luto, nem dor. E é nessa promessa que descansamos. Fortalece os corações enlutados da sabedoria para continuar vivendo. Mostra que mesmo com a ausência física, o amor permanece. Que a fé em ti seja maior do que a saudade. E que o consolo divino se manifeste de forma palpável. Pai querido, hoje coloco diante de ti todos os que vivem com o coração angustiado. Há almas cansadas que mesmo rodeadas de pessoas se sentem sozinhas. Há corações inquietos, enfrentando batalhas silenciosas que ninguém vê. Senhor, conheces cada lágrima, mesmo aquela que ainda não escorreu. Tu sondas o maze profundo da alma, e nada passa despercebido aos teus olhos de amor. Espírito Santo, sopra sobre os abatidos, envolve com teu consolo aqueles que se sentem perdidos. Que a tua presença seja como um bálsamo suave, acalmando os pensamentos, aliviando os pesos, trazendo de volta a leveza da fé. Que os dias cinzentos comecem a ganhar cor, e que a esperança volte a florescer onde antes havia apenas dor. Levanta o que caiu, Senhor. Restaura aquele que pensava em desistir. Mostra que ainda há caminho, que ainda há propósito, que o teu plano não foi cancelado. Que aquele que ouve esta oração sinta, agora mesmo, um renovo vindo do alto, um recomeço, uma respiração de alívio. Porque quando colocamos nossa dor em tuas mãos, ela se transforma em cura. Amém. Senhor, quantas vezes nos pegamos tentando controlar tudo. Queremos respostas, queremos entender. Queremos antecipar o que está por vir. Mas a vida contigo é, muitas vezes, um passo de fé na neblina, confiando que mesmo sem enxergar, o Senhor está guiando. Hoje entregamos nosso controle, nossas ansiedades, nossas preocupações. Entregamos tudo aquilo que não conseguimos mais carregar. Ajuda-nos, Espírito Santo, a descansar. Ensina-nos a confiar no tempo do céu, a não temer o amanhã, um dia de cada vez. Que nossa mente não seja dominada pela dúvida, mas pela confiança. Que aprendamos a soltar as rédeas e deixar que o Senhor nos conduza. Porque ninguém guia melhor do que o pastor das nossas almas. Deus, queremos confiar mesmo sem entender. Queremos seguir mesmo sem ver. Queremos crer que o Senhor já está cuidando de tudo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ensina a depender totalmente de ti, pois no abandono de nossos controles encontramos a liberdade de viver em tua vontade. Glória a Deus, Pai amado. Hoje oramos por aqueles que sentem que não têm mais forças. Há pessoas exaustas em sua alma, cansadas de tentar, feridas por repetidas decepções. Pessoas que pensaram em desistir, que estão no limite emocional, que se arrastam pela vida sem saber como continuar. Mas tu és o Deus que fortalece o cansado, que dá vigor ao que já não tem mais nenhum. Espírito Santo, toca agora quem ouve esta oração. Renova, restaura, enche novamente de ânimo. Sopra novo fôlego de vida sobre esse corpo cansado, essa mente sobrecarregada, essa alma abatida. Mostra que a jornada ainda não acabou, que o caminho ainda não terminou. Que mesmo debaixo da tempestade, há uma mão estendida, uma voz dizendo: levanta, eu estou contigo. Senhor, tu és a nossa força. Quando tudo o mais falha, quando não há energia, o teu Espírito nos sustenta. Quando tudo parece impossível, o teu poder se manifesta. Que a pessoa que ouve esta oração se levante diferente, com coragem, com fé, com um peito cheio de esperança, porque em ti encontramos forças que o mundo não conhece. Aleluia. Deus eterno, hoje clamamos por libertação. Libertação de pensamentos negativos, de sentimentos tóxicos, de prisões internas que impedem o teu povo de viver em liberdade. Há tantas amarras invisíveis: o medo, o ressentimento, a culpa, a inveja, a insegurança. Tudo isso aprisiona a alma e sufoca. Mas tu és o Deus que quebra grilhões, que arrebenta correntes e liberta os cativos. Espírito Santo, entra onde ninguém mais pode entrar. Vai até os lugares escondidos da alma, até os cantos escuros do coração. Toca onde há traumas, memórias dolorosas, feridas não curadas.
Quebra os ciclos de dor, corta as raízes da amargura, arranca pela raiz tudo o que não vem de ti, e planta em lugar disso o teu amor, a tua paz e a tua liberdade. Senhor, que ninguém saia desta oração da mesma forma. Que o fardo seja deixado aqui, que o cativeiro termine agora, que os espirituais sejam abertos para ouvir a tua voz dizendo: você é livre. Que o teu povo ande em novidade de vida, porque onde o teu espírito está, aí a liberdade. Amém. Pai, nesta parte final do nosso momento juntos, quero orar por todos aqueles que têm orado há muito tempo sem ver resposta, há corações cansados de esperar, pessoas que têm clamado noite e dia por cura, por transformação, por salvação de alguém querido, por libertação, por uma virada, e a resposta parece não vir. Mas hoje, Senhor, renova a fé desses corações. Espírito Santo, ensina-nos que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação, que o tempo dele é perfeito, e que enquanto esperamos, ele está trabalhando. Que aquele que ouve esta oração saiba que seu clamor não foi em vão, que cada lágrima foi vista, cada súplica foi registrada, cada esperança foi acolhida. Deus não se esquece dos seus filhos. Que o tempo da espera seja também tempo de crescimento, de amadurecimento, de preparação, e quando a resposta vier, que ela seja ainda melhor do que tudo o que se pediu, porque o Senhor sempre faz além, sempre surpreende, sempre honra a fé dos que não desistiram. Glória a Deus para sempre. Senhor Deus, nosso socorro em tempos de tribulação, hoje queremos entregar aos teus pés os corações que vivem o peso da culpa. Quantas pessoas carregam sobre os ombros erros do passado, falhas que cometeram, escolhas que machucaram a si mesmas ou a outros, e mesmo depois do arrependimento, ainda se sentem indignas, distantes de ti, envergonhadas. Mas tua palavra nos garante que há perdão, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Espírito Santo, ministra restauração a esses corações. Que cada pessoa que ouve esta oração entenda que não precisa viver presa ao passado, pois em Cristo há uma nova história. Que o arrependimento genuíno seja acompanhado pela liberdade de uma nova vida. Que a vergonha seja trocada pela paz. Que o peso seja transformado em leveza. Pai, liberta da culpa aquele que se vê como imperdoável. Mostra que o teu amor é maior que qualquer erro. Ensina que a cruz foi suficiente e que ninguém precisa viver acorrentado à dor do que já foi. Tu és o Deus que reescreve histórias, que apaga o que foi manchado, que dá nova identidade. Que cada coração encontre redenção aos teus pés. Amém. Pai eterno, hoje oramos por reconciliação. Quantas famílias divididas, quantas amizades rompidas, quantos relacionamentos feridos por palavras impensadas, por orgulho, por falta de perdão. Senhor, sabemos que não é tua vontade que vivamos separados, cheios de rancor, alimentando mágoas. Tu nos criaste para o amor, para o perdão, para a comunhão. Espírito Santo, age nos corações feridos. Que o orgulho dê lugar à humildade, que a mágoa ceda espaço ao perdão, que a dor não seja maior do que o desejo de recomeçar. Restaurar, raise, reconstruir vínculos, renovar alianças. Onde houve ofensa, que haja perdão. Onde houve silêncio, que volte o diálogo. Onde houve afastamento, que volte o abraço. Senhor, não há ferida que o teu amor não possa curar. Pedimos por reconciliação entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre irmãos de sangue ou de fé. Que o amor fale mais alto, que o perdão seja praticado, que o teu Espírito uma novamente o que foi rompido, porque em ti toda divisão pode se tornar unidade. Glória a Deus. Senhor Deus, hoje nos voltamos para todos que enfrentam a solidão. Há pessoas que mesmo em meio à multidão sentem-se sozinhas. Há quem durma todos os dias com o peito apertado, desejando um abraço, ansiando por alguém que se importe. A solidão pode ser uma prisão silenciosa, um peso invisível. Mas o Senhor prometeu que jamais nos deixaria sós. Espírito Santo, visita agora aqueles que sofrem com esse vazio. Entra no quarto solitário, na casa silenciosa, na alma cansada. Que a tua presença seja real, palpável, que envolva como um cobertor em noite fria. Que o coração que se sente abandonado saiba, o Senhor está presente, e sempre esteve, Pai. Que a solidão não leve ninguém ao desespero. Que em meio ao silêncio tua voz seja ouvida. Que em meio ao vazio, teu amor preencha. Que o teu povo descubra que há comunhão contigo mesmo quando não há companhia humana. Tu és o Deus que nos encontra onde ninguém mais vê. Aleluia. Deus de justiça, hoje apresentamos diante de ti todos aqueles que enfrentam injustiças. Pessoas que foram traídas, enganadas, acusadas injustamente, esquecidas por sistemas humanos. Quantos gritos abafados, quantos processos estagnados, quantas portas fechadas por julgamentos errados.
Mas tu, Senhor, és o juiz que vê além das aparências. És justo, verdadeiro e fiel, Espírito Santo. Consola quem espera justiça. Dá paciência a quem luta por um direito. Fortalece os que são caluniados, que foram deixados para trás. Que a tua justiça se manifeste. Que aquilo que os homens ignoraram, o céu trate com zelo. Que cada causa apresentada diante de ti encontre teu favor. Senhor, sabemos que há um tempo para todas as coisas. E há um tempo para a justiça do céu. Agir. Que esse tempo chegue. Que portas se abram. Que causas sejam liberadas. Que nomes sejam limpos, que o teu povo veja tua mão operando onde parecia impossível, porque justiça é teu nome. Amém. Pai amoroso, encerramos esse ciclo com um clamor por propósito. Quantas pessoas vivem sem direção, sentem-se perdidas, como se estivessem apenas existindo, mas não vivendo. Há um anseio profundo por significado, por saber que a vida tem valor, que a existência não é em vão. Senhor, mostra o propósito de cada um. Tua palavra diz que fomos criados com um plano, com um chamado único. Espírito Santo, revela destinos, sopra visão, tira os véus da confusão. Que cada pessoa que ouve esta oração entenda que não está aqui por acaso, que há uma missão a ser cumprida, que sua vida importa, que seu dom é necessário, que mesmo as dores podem ser usadas como testemunho de transformação. Senhor, que ninguém se perca no caminho, que todos encontrem direção em Ti. Que cada passo seja guiado pela Tua mão, que os sonhos que nasceram no Teu coração floresçam na vida dos Teus filhos, e que ao Te colocarmos no centro possamos viver plenamente aquilo que fomos criados para ser. Glória a Deus por Teu propósito perfeito. Pai eterno, hoje colocamos diante de Ti todos os que enfrentam o luto. A perda de alguém que amamos é uma das dores mais profundas que podemos sentir nesta vida. A saudade machuca. O silêncio que a ausência deixa é ensurdecedor, e às vezes o coração parece não ter forças para continuar. Mas Tu és o Deus que consola os que choram, o Pai que recolhe cada lágrima e conhece a dor que ninguém vê. Espírito Santo, visita agora aqueles que perderam um ente querido. Abraça essa alma com Teu amor que cura, que preenche o vazio que nenhuma palavra humana consegue tocar. Que o consolo do céu desça como bálsamo sobre os corações enlutados. Que a lembrança de quem partiu seja envolvida pela esperança da eternidade. E que a certeza da ressurreição traga alívio e fé renovada. Senhor, mostra que a morte não tem a última palavra. Que em Cristo há vida além desta vida. E que aqueles que dormem no Senhor não estão perdidos, mas aguardam a glória eterna. Sustenta com Teu amor cada familiar, cada amigo, cada um que se sente só, e que, mesmo em meio à dor, possamos declarar: Deus é o nosso consolo. Amém. Senhor, nosso protetor, hoje oramos por todos os que vivem com medo. O medo paralisa, cega, limita. Ele entra sorrateiro e toma o lugar da fé. Há pessoas com medo do futuro, da solidão, da pobreza, da doença, da rejeição. Outras têm medo de tentar novamente, de se abrir, de recomeçar. Mas a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Espírito Santo, entra agora nesses corações tomados pelo temor. Mostra que não estamos sozinhos, que há um Deus maior do que qualquer ameaça. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta coragem sendo injetada na alma. Que a confiança em Ti substitua a ansiedade. Que a Tua presença traga a certeza de que tudo está sob Teu controle, Pai. Fortalece os que têm se sentido fracos. Ergue os que estão prostrados. Que o Teu amor cubra toda a insegurança e que a fé floresça mesmo em meio aos ventos contrários. Ensina-nos a andar sobre as águas, olhando para Ti e não para a tempestade, porque o medo não tem poder diante da Tua presença. Glória a Deus. Pai de misericórdia, hoje intercedemos por todos que enfrentam enfermidades, a dor física, o diagnóstico incerto, a espera por um milagre, a rotina de medicamentos, exames, internações. Tudo isso abala o corpo e também o espírito. Mas Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, o Senhor que restaura, que dá vida aos ossos secos, que faz o impossível acontecer. Espírito Santo, toca agora o corpo enfermo, a mente abatida, o coração aflito. Entra nos hospitais, nos lares, nas UTIs. Visita aqueles que estão em tratamento, esperando um transplante, aguardando uma resposta. Que o Teu poder se manifeste na carne, nos nervos, nos ossos, nas células. Que o Teu sopro de vida percorra cada sistema e que haja cura completa em nome de Jesus. Senhor, fortalece também os cuidadores, os médicos, os familiares, da sabedoria, da resistência, da paz. E se por algum motivo o milagre não for instantâneo, que haja consolo e esperança durante o processo. Cremos que Tu estás agindo e que a última palavra vem do céu. Aleluia. Senhor da paz, oramos hoje por todos que enfrentam batalhas na mente. A ansiedade, a depressão, o medo constante, os pensamentos de desistência,
os traumas que ainda ecoam dentro da alma. Tudo isso consome por dentro, e muitas vezes é invisível aos olhos dos outros. Mas nada está oculto a ti. Recantos mais profundos da mente e podes restaurar o que está quebrado. Espírito Santo, vem com teu bálsamo de cura emocional. Toca agora o coração que vive oprimido, a mente que está em conflito, a alma que está exausta. Que o teu amor arranque toda raiz de tristeza, que a tua luz expulse toda sombra de angústia, que a esperança renasça, que a alegria seja restaurada. Senhor, quebra o ciclo da dor interior, derrama paz sobre os pensamentos, que cada pessoa que ora conosco agora saiba que não está enlouquecendo, mas que está sendo cuidada pelo médico dos médicos, que os gritos da mente deem lugar à serenidade do teu espírito, e que o fardo seja trocado pela leveza que só vem de ti. Amém. Deus de provisão, hoje levantamos nossas vozes por todos que enfrentam crises financeiras, famílias endividadas, pais e mães aflitos sem saber como colocar comida na mesa, jovens sem perspectivas de futuro, lares em desequilíbrio por causa das finanças. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata, o Deus que abre portas onde não há saída. Espírito Santo, age com providência, abra caminhos, traz oportunidades, desbloqueia causas, que contratos sejam liberados, que portas de emprego se abram, que negócios floresçam, que haja sabedoria na administração, fidelidade nos dízimos, generosidade nos corações, que a bênção financeira venha sem tristeza, com paz como promessa do céu, Pai. Mostra a tua fidelidade aos que confiam em ti, que as contas sejam pagas, que os celeiros se encham, que o sustento não falte, e que a abundância seja usada para abençoar outros, que o testemunho se levante. Foi Deus quem proveu, e que a glória seja toda tua. Aleluia. Senhor nosso Redentor, hoje intercedemos por todos que vivem aprisionados ao passado, lembranças dolorosas, erros que não conseguem perdoar, decisões que geraram cicatrizes profundas. Muitos carregam culpas silenciosas, arrependimentos não confessados, traumas que se repetem em forma de medo e autossabotagem. Mas o teu sangue, Jesus, é poderoso para purificar, curar e restaurar completamente. Espírito Santo, visita agora cada mente que revive, dia após dia, cenas do passado como feridas abertas. Mostra que o teu perdão é real, que a tua misericórdia se renova a cada manhã, e que ninguém está condenado à dor eterna. Tu és especialista em recomeços. Tu fazes novas todas as coisas. Liberta, Senhor, aqueles que se culpam, que se punem, que se sentem indignos do teu amor, que saibam que não precisam carregar sozinhos os pesos de ontem. O passado está nas tuas mãos, e o futuro é uma promessa de paz para quem confia em ti. Em Cristo, somos novas criaturas. Glória a Deus, Pai de bondade. Oramos pelos relacionamentos que estão em conflito, casamentos abalados, amizades rompidas, laços familiares partidos. Senhor, tu és o Deus da reconciliação. Quando o orgulho e as feridas distanciam os corações, tu és o único capaz de restaurar o que parece perdido. Restaura o amor, a paciência, o diálogo e o perdão. Espírito Santo, entra nos lares em crise. Toca maridos e esposas que já não se olham com ternura, pais e filhos que não se escutam mais, irmãos que deixaram de se falar. Que a tua presença quebre o silêncio, desarme os egos e plante novas sementes de reconciliação. Senhor, sabemos que onde há amor verdadeiro, há espaço para recomeçar. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados. Que cada gesto de humildade seja um passo rumo à cura. Que a família, mesmo ferida, volte a ser refúgio e não campo de guerra. Restaura os vínculos com teu amor. Amém. Deus eterno, hoje intercedemos pelos jovens desta geração. Em um mundo onde valores estão sendo distorcidos, onde a ansiedade cresce, onde a busca por aprovação se sobrepõe à busca por propósito, clamamos pela intervenção do céu. Levanta uma geração apaixonada por ti, firme em princípios, corajosa na fé e cheia do teu Espírito. Espírito Santo, guarda os jovens da pressão social, da depressão silenciosa, das comparações destrutivas, que saibam que são amados, escolhidos, chamados por um propósito eterno. Dá-lhes discernimento para fazerem boas escolhas, coragem para serem diferentes, e fé para permanecerem firmes mesmo quando tudo ao redor parecer contrário. Pai, que os jovens sejam sal e luz, que suas vidas sejam testemunhos vivos de que vale a pena andar contigo. Que descubram em ti identidade, propósito e direção. Fortalece cada um que se sente sozinho, sem rumo ou desanimado. Em ti, a vida em abundância. Glória a Deus. Senhor, das nações, hoje oramos pela nossa terra, pelo nosso país. Tu conheces as dores do nosso povo, a injustiça, a violência, a corrupção, a fome, a desigualdade. Mas também sabes da fé que ainda arde no coração de muitos.
Por isso clamamos por um mover de avivamento que transforme corações, famílias e estruturas sociais. Espírito Santo, sopra sobre os líderes do nosso país. Dá sabedoria, temor e compaixão àqueles que governam. Que as decisões sejam guiadas pela justiça, pelo bem comum, e não por interesses egoístas. Que a tua luz exponha tudo que é oculto e traga restauração onde há ruína. Senhor, cura nossa terra. Restaura a esperança do teu povo. Levanta homens e mulheres de oração, que intercedam com fervor, que ajam com integridade e que sejam instrumentos de transformação. Que o nosso país seja conhecido não pela dor, mas pelo teu mover. Aleluia. Pai Santo, encerramos este ciclo de oração com um coração cheio de gratidão. Ao longo desta jornada, sentimos tua presença, ouvimos tua voz e renovamos nossa fé. Sabemos que cada palavra lançada ao céu não foi em vão. Tu ouves, tu acolhes, tu respondes, e por isso descansamos na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Espírito Santo, sela esta oração no coração de cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Que não seja apenas um momento de emoção, mas um divisor de águas na vida espiritual de todos. Que esta experiência aproxime cada um do teu amor, da tua paz, da tua direção. Senhor, continua conduzindo nossas vidas. Que saibamos confiar mesmo quando não entendemos. Que o teu silêncio não seja interpretado como ousadia, mas como cuidado. E que ao olharmos para trás possamos reconhecer que em cada detalhe, em cada suspiro, em cada lágrima, tu estavas ali e sempre estarás. Amém. Espírito Santo, neste momento desejo entregar não apenas as minhas palavras, mas toda a minha alma em oração. Há momentos em que as dores da alma são tão intensas que nenhuma linguagem humana consegue descrever. É quando as lágrimas se tornam oração e os suspiros traduzem clamores profundos que só tu compreendes. Que nesta hora, Senhor, todo coração ferido seja abraçado pela tua presença restauradora. Que cada pessoa que ouve esta oração e sente o peso de uma perda, decepção ou dor interior, possa perceber que não está sozinha. O Senhor está presente nos silêncios mais dolorosos e nas noites mais escuras da alma. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, tu és o sustento invisível que nos mantém de pé. Tu és o Deus que não se esquece dos teus filhos. E é por isso que hoje, mesmo entre lágrimas, há esperança. Porque quando oramos, o céu se inclina para nos ouvir. Quando clamamos, há movimento nas regiões celestiais. Senhor, toca agora aquele que está quase desistindo. Traz cura às feridas emocionais profundas, aquelas que foram causadas por rejeições, traições, palavras duras ou ausências que nunca foram preenchidas. Que cada pessoa saiba, ela é amada, vista e valorizada pelo Deus Todo-Poderoso. Nenhuma dor é pequena demais para o teu cuidado, nem grande demais para o teu poder. Amém? Senhor, hoje eu te peço algo que vai além das bênçãos materiais ou físicas. Eu te peço descanso para a alma cansada. Porque há muitos que caminham com semblante firme, mas por dentro estão esgotados. O peso da responsabilidade, da pressão constante, dos desafios da vida tem sugado as forças de muitos corações. Espírito Santo, sopra agora tu alento sobre cada pessoa que se sente assim, que eles possam respirar fundo e sentir que o Senhor está renovando as suas forças, que um descanso sobrenatural invada cada mente agitada, cada corpo tenso, cada coração ansioso. Tu disseste em tua palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então aqui estamos, confiando nessa promessa. Entregamos as bagagens que acumulamos, entregamos as culpas que carregamos, entregamos os medos que nos paralisam. E recebemos de ti a leveza que só o teu Espírito pode dar, a paz que não se explica, a serenidade que nasce no meio da tempestade. Senhor, que essa oração seja como um bálsamo suave sobre quem está prestes a colapsar. Que eles se lembrem que há um lugar seguro em ti. Glória a Deus. Espírito Santo, peço-te agora que acalmes as águas turbulentas dos relacionamentos feridos. Quantas famílias estão fragmentadas, quantas amizades foram rompidas, quantos casamentos estão à beira do colapso. O inimigo tem semeado discórdia, orgulho, mágoas e frieza nos lares. Mas tu és o Deus que reconcilia, que restaura, que transforma corações de pedra em corações sensíveis ao teu amor. Visita agora cada casa representada por quem ora conosco. Que a tua paz invada os lares, que os gritos cessem, que os silêncios pesados se tornem momentos de escuta mútua. Toca nos corações endurecidos. Remove os espinhos da mágoa, os muros do orgulho e planta sementes de perdão, humildade e empatia. Onde houver desconfiança, traz de volta a confiança. Onde hava distância, restaura a proximidade. Sabemos que não há ferida profunda demais que o Senhor não possa curar. Não há história quebrada que o Senhor não possa reescrever. A ti entregamos cada relacionamento ferido, acreditando que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Aleluia, Deus eterno, tu que conheces o tempo certo de todas as coisas. Ajuda-nos a esperar sem perder a fé, porque esperar é uma das maiores provas da alma. Esperar por uma resposta, por um milagre, por uma virada, muitas vezes fere a nossa esperança. Mas hoje queremos declarar: confiamos no teu tempo. Mesmo quando tudo parece demorado demais, mesmo quando a espera se torna dolorosa, escolhemos confiar que tu estás preparando o melhor. Tira dos nossos corações toda a pressa que nos faz tomar decisões precipitadas. Dá-nos paciência, perseverança e discernimento. Que cada pessoa que ouve esta oração saiba que a promessa de Deus, ela pode demorar aos olhos humanos, mas nunca chega atrasada. Senhor, ajuda-nos a descansar enquanto esperamos. Que essa espera seja um tempo de amadurecimento, de fortalecimento, de preparo. Que nossos olhos não se fixem apenas no que queremos, mas no que o Senhor quer realizar em nós. Bendito seja o teu nome, pois mesmo no silêncio tu estás rindo. Amém. Espírito Santo, neste momento coloco diante de ti todos os sonhos esquecidos, abandonados ou enterrados pelo tempo. Sonhos que um dia ardiam forte no coração, mas que hoje estão cobertos pelo medo, pela frustração ou pela falta de fé. Tu és o Deus que ressuscita esperanças. Por isso clamo agora: reacende o fogo dos sonhos que vem de ti. Aqueles que foram gerados em oração, que foram confirmados pela tua palavra, mas que diante das circunstâncias foram deixados de lado. Toca nesse coração desanimado e lembra-o de quem ele é em ti. Tu nos criaste com um propósito, com dons únicos, com uma missão divina. Que nenhum filho teu viva aquém daquilo que o Senhor planejou. Sopra sobre os ossos secos, como fizeste na visão de Ezequiel, e traz vida nova aos projetos, a fé, a esperança. Que cada pessoa saiba: ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há um caminho preparado por ti. Senhor, aviva nossos sonhos, guia nossos passos e fortalece nossa fé para seguir até o fim. Glória a Deus. Espírito Santo, neste instante em que tantos corações estão sedentos por uma resposta, eu te peço: levanta os que estão caídos. Muitos têm sido esmagados pelo peso das más notícias, pelas cosses, pelas frustrações acumuladas ao longo da vida. Há quem se sinta esquecido, perdido, sem perspectiva de recomeço. Mas tu, Senhor, és especialista em reerguer aquilo que todos julgam acabado. Onde a vida parece ter secado, brota uma nova esperança. Onde houve ruínas, o Senhor levanta novas estruturas. Tu és o Deus que restitui, que faz florescer em meio ao deserto. Pai, alcança agora o aflito que está sem forças para continuar. Envolve-o com tua graça, com teu amor incomparável, e mostra que ainda há um novo capítulo a ser escrito. Que essa pessoa saiba: ela não está no fim, está no processo. O Senhor ainda está escrevendo sua história, e o teu plano é de vitória, não de derrota. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo porque mesmo quando não te vemos, estás presente. Mesmo quando não sentimos, estás agindo. E mesmo quando o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra, a tua voz ecoa na eternidade, cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Quantas vezes pensamos que foste embora, quando na verdade estava segurando nossa mão no meio da tempestade? Espírito Santo, consola agora o que se encontra num vale de incertezas. Ensina-nos a confiar quando tudo parece sem rumo. Ensina a lembrar que o teu silêncio não é ausência, mas preparação. Tua presença é o que nos sustenta. Ainda que faltem palavras, ainda que faltem recursos, ainda que faltem pessoas, se tu estás, temos tudo. Que cada pessoa entenda isso profundamente: não estamos sós. Somos guiados pelo Deus que transforma desertos em mananciais e ruínas em fortalezas. Aleluia, Deus de paz, eu te apresento agora as batalhas internas que ninguém vê. Ansiedade, angústia, pensamentos que perturbam, medos escondidos. Tudo aquilo que consome por dentro, mesmo quando por fora está tudo aparentemente bem. Senhor, vem agora com teu bálsamo curador. Entra nos lugares mais escondidos da alma. Restaura o que foi quebrado. Acalma o que está agitado, ilumina o que está escuro. Quantas pessoas têm vivido no automático, sem esperança, apenas sobrevivendo. Mas hoje, pelo poder do teu Espírito, que a vida volte a pulsar dentro de cada um. Remove, Senhor, todo o fardo invisível. Toca nas emoções desequilibradas, nos traumas mal resolvidos, nas culpas que ainda corroem. O Senhor é a nossa cura, nossa libertação, nossa fonte inesgotável de renovo. Que cada pensamento contrário à tua paz seja agora vencido pela verdade do teu amor. Amém, Pai de amor. Hoje queremos orar por aqueles que estão lutando contra o medo do futuro. Os que não sabem como vão pagar as contas, como vão sustentar seus filhos, como vão enfrentar mais um dia. Senhor, o amanhã nos assusta quando tentamos enfrentá-lo sozinhos. Mas quando colocamos tudo em tuas mãos, o impossível se torna possível. Senhor, ensina-nos a descansar mesmo diante da incerteza. Que possamos aprender a viver um dia de cada vez,
confiando que o Senhor já está no nosso amanhã. 2SO. Deus que abre portas onde não existem paredes. O Deus que move corações, que muda diagnósticos, que escreve novas histórias. Pai, aumenta nossa fé. Mesmo quando tudo parecer fechado, ajuda-nos a crer que o Senhor está preparando algo além da nossa visão. Não tememos o futuro porque pertencemos a um Deus que é dono do tempo. Glória a Ti, Senhor. Espírito Santo, chegamos ao fim desta oração longa, mas com um coração cheio de paz. Ao longo dessa caminhada, sentimos Tua presença em cada palavra, em cada silêncio acolhedor, em cada lágrima derramada em fé. Senhor, Te agradecemos por não desistir de nós. Mesmo quando nos afastamos, Teu amor permanece. Mesmo quando Te esquecemos, Teu cuidado continua. Hoje, mais do que pedir, queremos agradecer por cada livramento, cada consolo, cada força recebida nos dias em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Que este momento não seja apenas o fim de uma oração, mas o início de uma nova jornada de fé. Que cada ouvinte seja impulsionado a viver mais perto de Ti, a confiar mais, a esperar mais, a se entregar de verdade. Pois sabemos, quando entregamos tudo a Deus, não perdemos. Nós ganhamos descanso, direção e vitória. Amém. Neste momento de silêncio reverente, depois de tantas palavras derramadas diante de Deus, respiramos fundo e sentimos que algo mudou dentro de nós. Não foi apenas uma sequência de frases, não foram apenas pedidos ao céu, foi um encontro, um reencontro com o Pai, com a fé, com a certeza de que não estamos sozinhos. Quantas vezes a vida nos empurrou para os cantos da alma onde moram o medo, a ansiedade, a dúvida. Quantas vezes caminhamos com passos trêmulos, sem saber para onde ir, sem saber se Deus ainda ouvia. E hoje, ao longo dessa oração, algo nos foi revelado, Ele nunca nos deixou. O Espírito Santo esteve presente em cada instante, acolhendo nossas dores escondidas, nossos desejos não ditos, nossos clamores mais profundos. Ele entrou onde ninguém mais entra, tocou feridas que ninguém mais via, renovou o que já parecia morto dentro de nós. Esse é o nosso Deus. O Deus que não apenas observa, mas participa. O Deus que não apenas fala, mas escuta. Que não apenas promete, mas cumpre. Mesmo quando o silêncio parece dominar tudo, Ele está agindo. Mesmo quando as circunstâncias gritam desespero, Ele sussurra: estou cuidando. Talvez você tenha chegado até aqui esgotado, sem forças, com um coração cansado de tentar e não ver mudança. Mas Deus não vê apenas sua luta. Ele vê sua persistência, sua fé, mesmo que frágil. E é justamente nessa entrega sincera que Ele opera milagres. Você pode não ter todas as respostas agora. Pode não ver o cenário mudando ainda, mas algo já está acontecendo dentro de você. O céu ouviu sua oração. A presença de Deus desceu sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu futuro. O invisível está se movendo dias com razões. Seus passos, conhece sua história, conhece seus limites. E mesmo assim, escolheu te amar com um amor eterno. Ele não está preocupado com sua performance religiosa, mas com seu coração. Ele quer ser o centro da sua vida, o primeiro pensamento do seu dia, o último suspiro de cada noite. Tudo o que você precisa está nele. Paz, direção, provisão, cura, libertação e, acima de tudo, um amor que não falha. Um amor que preenche, que sustenta, que transforma. Não desista, não pare. Não se conforme com a dor como se fosse seu destino. O seu destino está nas mãos daquele que venceu a morte, que venceu o mundo, que venceu por você. Siga crendo, siga orando, saiba buscar. E mesmo quando parecer que nada está mudando, lembre-se, Deus está trabalhando. Ele já começou a obra e é fiel para completá-la. Que a paz de Cristo invada o seu coração agora. Que cada lágrima derramada seja regada com esperança. Que a presença do Espírito Santo te envolva como um abraço que cura, que conforta, que renova. E que ao final desta oração você possa descansar na certeza de que Deus já está.